Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e trago hoje para vocês um vídeo a respeito de como se apresentar em público. Então essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm de fazer apresentações na universidade, na empresa na qual trabalham, de estar se apresentando para um público maior de pessoas. Não é nem um pouco incomum, é bastante relatado, eu já comentei em outros vídeos, mas devido a pedidos eu acabei fazendo este vídeo aqui especificamente para trabalhar como se apresentar em público. Bom, a primeira questão que é importante nós falarmos um pouco a respeito é sobre a possível origem da dificuldade de se apresentar em público. Não é uma obrigatoriedade, então não que todas as pessoas que têm dificuldade de se apresentar em público é por isso, mas uma das possíveis origens disso é aquela criança que ela não é convidada a falar pelos cuidadores durante sua infância. E muitas vezes ao contrário, ela ainda é calada. Então muitas vezes as pessoas estão tendo uma conversa, falando sobre alguma coisa, a criança fala algo a respeito e os adultos mandam ficar quieta, dizem que ela não sabe de nada, que aquilo não é assunto dela. Isso é extremamente danoso, é terrível. Não haveria nenhuma possibilidade disso ser bom, é óbvio. Nunca vai ser bom você calar um sujeito. Claro que também cabe aos adultos explicarem para a criança que ela tem um momento para falar, que é necessário se respeitar a ordem da conversa, que você não pode ficar atravessando na frente das outras pessoas, mas para isso ela tem que ter voz. Se você não a deixa falar, é óbvio que ela vai atravessar, porque é a única forma dela conseguir falar. E quando ela é cortada ou quando ela não é convidada a participar das conversas adultas, isso tende a criar uma criança que entende que o que ela diz não tem valor, o que ela diz não tem serventia, o que ela diz não presta. E aí, mais tarde, quando ela realmente estiver em uma condição na qual ela é convidada a falar, ela não vai ter tido essa experiência em outros momentos. Isso significa que ela não vai ter confiança de fazer isso, porque ela não foi até então convidada a fazer. Então é o mesmo que você não ensinar uma pessoa a andar e aí de repente um belo dia você larga ela e olha, você tem que correr daqui até ali. Não vai, ela não sabe nem andar, como que ela vai correr? Então se a pessoa não foi convidada durante a sua infância a participar mesmo das conversas mais coloquiais, mais comuns da família, como que ela vai participar de um debate perante um grande público ainda de pessoas estranhas? Se mesmo entre a família ela não teve voz, como que ela vai ter voz entre estranhos? Então isso é uma das causas possíveis, não é a única e não é a certa, então não é que toda pessoa que tem dificuldade de falar em público necessariamente passou por isso, mas é uma das possibilidades. E esse tipo de motivo pelo qual o sujeito tem dificuldade de falar em público, ele só vai encontrar realmente a partir de uma análise, a partir de uma, de preferência, nesse caso, uma análise psicanalítica, que vai levar ele até esse reconhecimento, esse entendimento de onde vem essa crença, esse entendimento desse sujeito de que ele não tem voz e de que a voz dele não tem valor e por isso possivelmente ele tem dificuldade de falar em público. Porém, existem aspectos mais práticos que podem amenizar isso e podem te levar a uma mudança em relação a isso. E aí eu vou pegar realmente, pedindo licença a TCC, vou pegar alguns conceitos um pouco mais da cognitiva para poder estar falando de um aspecto mais prático, de como que você pode melhorar isso no seu dia a dia sem necessariamente precisar buscar a terapia. É importante buscar a psicoterapia, você realmente só vai ter um entendimento mais claro e uma solução dessa situação através da terapia, mas é possível amenizar isso até que você tenha condições de buscar terapia. E uma das formas de amenizar isso
é entendendo primeiro a questão de que não existe solução milagrosa. Então é igual emagrecer, as pessoas ficam buscando dietas mirabolantes, acabam com o rim, acabam com o fígado e com o estômago por fazer besteira, achando que existe alguma forma de emagrecer que não seja comendo, se alimentando corretamente e praticando exercício físico. Não existe outra forma de emagrecer de maneira saudável, e assim como também não existe nenhuma forma milagrosa de você em um dia estar super tímido, com medo de falar, e no outro dia chegar num palco e falar para 1000 pessoas de maneira perfeitamente fluida. Claro que isso não vai acontecer, então não existe nenhuma solução milagrosa. O que existe é uma exposição gradativa, e aí, como eu disse, eu estou tomando realmente conceitos da cognitiva e da comportamental emprestados. O que existe é uma exposição gradativa que você pode estar realizando para conseguir, digamos, se dessensibilizar a isso que você sente em relação ao grande público. Então essa agonia, essa angústia que você sente quando está em frente a outras pessoas, a um público, você pode ir se dessensibilizando a isso conforme você vá se expondo a essas situações de maneira o mais confortável possível, se expondo de uma maneira gradativa até o limite onde você suporta. Então você vai pouco a pouco se expondo em situações que você considera mais seguras, como por exemplo grupinho de amigos. Eu não vou, se eu sou uma pessoa super tímida, tenho pavor de me apresentar em público, eu não vou fazer a minha primeira tentativa de me apresentar em público em um palco me apresentando para 150 convidados. É óbvio que essa situação vai ser extremamente ansiógena, essa situação vai me deixar desesperado, e a chance de eu me sentir bem e confortável nessa apresentação vai ser quase nula. Então, se eu tenho dificuldade em me apresentar para pessoas, eu vou tender a me expor a isso em públicos menores. Então, um grupinho, uma roda de amigos, eu começo a me expor mais, a falar, a trazer minha visão a respeito do que está sendo discutido, em situações onde eu me sinta mais seguro. E aí uma outra estratégia, algo que pode favorecer também que eu tenha mais confiança de me apresentar, no caso, por exemplo, de apresentações de uma empresa ou apresentação de uma universidade, apresentações de seminários, de palestras, é eu conhecer o tema do qual eu estou falando. Por que nós, por exemplo, temos muito mais facilidade e tranquilidade de falar da nossa vida do que discutir, por exemplo, um tema, vou pegar como temática a medicina, ou então a filosofia? Possivelmente eu vou me sentir muito mais tranquilo e confortável de contar como foi minha infância do que de tentar explicar para você uma teoria biológica, por exemplo. Por quê? Porque a minha infância eu conheço bem. Aliás, eu sou uma das pessoas que melhor conheço. Em teoria, há dúvidas. Nem sempre conhecemos tão bem quanto pensamos nossa infância, mas ao menos acreditamos que conhecemos bem o que nós fomos e o que nós somos. Quando nós fazemos psicoterapia e análise, acabamos descobrindo que nem sempre nos conhecíamos tão bem assim. Mas nós nos sentimos mais confortáveis de falar sobre isso, de falar sobre nossa infância, porque, em teoria, nós acreditamos que nos conhecemos bem. E o mesmo acontece com uma questão de outra natureza. Então, se eu conheço a temática que eu estou abordando, possivelmente eu vou me sentir muito mais confortável e tranquilo de expor ela. Então, para mim é muito mais fácil vir aqui falar para vocês de psicologia, de filosofia, do que talvez seria se eu viesse falar de direito. Como em alguns momentos já acabei tendo que fazer vídeos e comentários retratando erros que eu cometi ao falar de outras áreas que não eram a minha. Porque realmente nós temos mais dificuldades. São áreas que, por mais que você estude, você lê algumas coisas muito pontuais. Mesmo na minha área da psicologia, que eu passei 5 anos estudando para me formar nessa área, ainda assim eu tenho uma imensa dificuldade em falar de algumas temáticas que escapam ao que eu abordei durante a minha formação. Então, se você não conhece o tema, as chances de você ficar ansioso ou ansiosa diante de ter que expor esse tema são muito maiores. Então, a dica: se expor gradativamente em situações que você se sente mais seguro ou seguro, ter conhecimento a respeito daquilo que você está tratando favorece muito,
que você consiga falar de uma maneira mais espontânea. Não decorar. É um dos grandes erros que as pessoas cometem. Elas, diante dessa ansiedade para falar, diante dessa insegurança que muitas vezes elas sentem, elas decoram o texto. E aí elas vão com o texto decorado ou então vão com anotações. Anotações são bacanas quando não é texto. Quando se vai ler texto é péssimo, não funciona. Anotações elas devem ser tópicos e nunca decorar o texto. Nunca chegar com uma coisa já demarcada, começo, meio e fim. Porque você tem que ter sim uma base, como eu disse, você tem que conhecer a respeito daquilo que você vai falar e você tem que ter um entendimento mínimo de como você vai começar e como você vai encerrar. Mas você não pode ter a coisa muito ordenada. Por que isso? Porque não é incomum que em palestras, seminários, você acabe sendo interrompido. Ou você é interrompido por perguntas, quando é esse o modelo, esse é o formato. Às vezes as perguntas vêm ao final, mas algumas vezes as perguntas é disponibilizado a possibilidade do público fazer perguntas no meio, durante a apresentação, ou você acaba sendo interrompido por uma falha técnica, um microfone que deu problema e precisa ser substituído, então acaba tendo uma interrupção na tua fala, ou você acaba sendo interrompido muitas vezes por uma pessoa que mesmo que não poderia interromper, acaba às vezes interrompendo, acaba fazendo alguma coisa por discordar daquilo que você está falando, então acaba gritando, acaba falando alguma coisa que acaba interrompendo a tua fala, e esse tipo de coisa é altamente ansiógena para quem tem tudo decoradinho. Por quê? Porque você se perde. É aquela velha história da leitura. Você tá lendo uma página, a pessoa te chama do lado, você olha para ela, a hora que você volta para tua leitura, você tem que estar procurando onde você estava. Você não consegue voltar reto exatamente onde você estava. Então você acaba se perdendo. E na situação de apresentação, palestra, seminário, se perder é extremamente ansiógeno. E essa ansiedade vai fazer com que você tenha ainda mais dificuldade em se encontrar. E isso vira uma bola de neve, porque a dificuldade maior em se encontrar faz com que gere maior ansiedade. A maior ansiedade gera maior dificuldade em se encontrar. E isso vai até um ponto que você não se encontra mais no texto, você não se encontra mais no que você estava falando. Dependendo, e isso já aconteceu, já ocorreu pessoas passarem por isso, você nem mais se encontra onde você estava. Você chega até a perder a noção de aonde você está e fazendo o quê. De tão ansiosa que a pessoa ficou e acabou desencadeando isso num ataque de pânico. Então, não é legal você ter as coisas pré-determinadas e decoradas, porque qualquer interferência pode fazer você se perder. E se você se perder, você não vai saber de onde recomeçar. Agora, se você tem as coisas mais fluídas na tua cabeça, na tua mente, fala só sobre aquilo que você entendeu, se uma pessoa te interrompe, você tem muito maior facilidade de relembrar do que você estava falando, ou então de esquecer o que você estava falando e começar a partir de outra coisa que vem na tua mente. E isso realmente é uma fluidez que você só ganha tendo conhecimento do que você está apresentando. Então, não tente falar sobre tudo de um tema, fale sobre aquilo que você entendeu, que é um outro grande mal. Já vi várias pessoas apresentando uma coisa a respeito de um tema e você faz uma pergunta para a pessoa: eu não entendi muito bem essa parte. Mas então por que está apresentando? Se você não entendeu, não apresenta. Porque a chance de você ficar ansioso, de você ficar preocupado é enorme. Porque você não entendeu. Como que você vai explicar algo que você não entendeu? Então você se concentra naquilo que você entendeu, você apresenta aquilo que você entendeu, e aí se surgirem perguntas de outras partes, você já não vai se sentir mais tão ansioso porque você não apresentou aquilo, você tem clareza de que você não entendeu aquilo, e aí você fala para a pessoa: olha, essa parte eu tive maiores dificuldades de compreensão, por isso eu optei por deixar ela de fora, porque eu não dei conta de compreender o suficiente para explicar para vocês, mas eu posso indicar leituras, eu posso indicar outros materiais que vocês podem buscar a compreensão disso. Então, estuda muito o tema que vai falar para conhecer, não decora, aprende. Então não vai lá para falar um texto corrido, vai lá para explicar o que você entendeu daquilo que você leu e estudou. Não fala sobre aquilo que você não entendeu, porque realmente não vai rolar, você não vai conseguir explicar se você não entendeu nem para você, como que você vai conseguir explicar para outras pessoas. E vai se expondo a isso gradativamente. E quanto antes você começar, melhor.
Não adianta. As pessoas elas vão postergando isso como se elas nunca fossem se deparar com a situação. A gente tem visto que a grande maioria das pessoas acaba se deparando com isso. Não adianta. Em algum momento você vai acabar tendo que falar para um grande público. Seja se não for na escola, então a pessoa às vezes passa a escola inteira, inicial ali de primeiro e segundo grau, ela passa postergando e evitando a apresentação e fazendo a apresentação muitas vezes lida, fazendo esse tipo de coisa. Na universidade vai ser difícil que você escape disso. Dificilmente você vai passar pela universidade sem apresentar um seminário ou sem fazer uma palestra. Então não tem como. E se passar no emprego, você vai acabar se deparando com isso. Vai existir um momento em que você vai ser convidado a se apresentar perante funcionários, perante outras pessoas, ou muitas vezes até mesmo sendo convocado a se apresentar porque é teu trabalho, faz parte da tua função. Então não adianta ficar postergando, não vai funcionar, e a hora que você se deparar com isso, estando já na situação, vai ser muito mais ansioso para você e vai ser muito mais dificultoso você, de uma hora para outra, querer superar esse medo de se apresentar em público. Então, quanto antes você iniciar a tentativa de superar isso, se expor a essas situações, antes você terá isso resolvido e antes você também, começando antes, você consegue um tempo próprio. Então você não vai ter aquela pressa de, eu preciso me resolver com isso até amanhã porque eu tenho um seminário para 150 pessoas amanhã. É muito mais fácil se você já vem há anos se expondo aos poucos em situações que você se sente mais confortável. É isso, como eu mencionei, quem esperava alguma solução milagrosa está fora da realidade, está fora do entendimento de vida que nós temos da nossa sociedade. Não existem soluções milagrosas, nem para isso, nem para nada. A maior parte das coisas, a solução realmente é você trabalhar em função do que você deseja. Não tem muito como estalar os dedos e as situações se resolverem. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se inscreva no canal, clique em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.